Olá! Nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre área de prismas e vamos resolver mais 3 exercícios. Nesse primeiro exercício, R12, ele pede para calcular a área total da superfície do prisma hexagonal regular abaixo. Nós vemos aqui o prisma e já vemos aqui a sua planificação, que nos ajuda a entender aquela ideia que falamos anteriormente, né? Nós temos aqui as faces laterais formando um retângulo, e esse retângulo ele justamente vai nos dar aí a área lateral total se nós pegarmos ele todo de uma vez, ao invés de pegar face por face. Então, como que eu vou trabalhar essa área do prisma hexagonal? Primeiro, nós temos que falar sobre a área da base. Se a base é um hexágono de lado A, que é a aresta da base, a área de um hexágono é 6 vezes aresta, ou lado, né, ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Deixa eu fazer assim e colocar aqui a fração. Vamos um pouco lento aqui. Eita. Fração assim. Fração sobre 4. Ok? Essa é a minha área da base. Quem vai ser a minha área lateral? Vamos pensar aqui quem vai ser a minha área lateral. Como a gente falou anteriormente, a área lateral é o perímetro da base vezes a altura. O perímetro da base é a soma dos lados. E esses lados, deixa eu só corrigir aqui, vezes a altura. E esses lados são todos as arestas A. Então são quantos lados que eu tenho aqui no perímetro da base? São 6 lados. Logo, a minha área lateral facilmente é 6AH. 6 vezes A é o perímetro, vezes a altura. Ok? Bom, como juntar agora então essas informações para fazer a área total? Vamos lá. Quem vai ser a área total? Vai ser a área lateral primeiro, mais 2 vezes a área da base. Já vimos isso? Bom, então a minha área total vai ser 6AH mais 2 que multiplica 6 vezes essa fração aqui. Vou copiar e colar para ficar mais fácil aqui. Ok? Olhando para isso, eu posso simplificar esse 6 aqui e esse 2 com esse 4. Fazendo essa simplificação, aqui vai sobrar 2 vezes 6, 12, dividido por 4, 3. E aí eu vejo que eu tenho 3A ao quadrado raiz de 3 e 6AH. O que esses dois caras têm em comum? O 3, o A e o H. Então eu chego à conclusão que a minha área total vai ser 3AH, peguei eles e coloquei em evidência. Perdão, H não, né? O H não tem, só 3A aqui. Quando eu tiro 3A daqui, sobra 2H. E aqui, eu tirei o 3 que tinha sobrado da simplificação, tirei 1A, mas sobrou 1A e a raiz de 3. Vou copiar isso aqui, vou trazer para cá, só tirar o quadrado dali, porque sobrou 1A apenas. Então essa é a área total deste prisma hexagonal, certo? 3A que multiplica 2H mais A raiz de 3. Note que aqui não tem unidade, não foi dado nenhuma unidade, então eu deixo sem unidade. Beleza? Vamos ver agora o próximo exercício. Eu tenho ele aqui já, exercício R13, e ele fala assim: determinar a área total da superfície de um prisma triangular reto de altura 12 centímetros, sabendo que as arestas da base formam um triângulo retângulo de catetos que medem 6 e 8 centímetros. Maravilha! Para calcular a área da base é fácil, porque a área de um triângulo retângulo é cateto vezes cateto dividido por 2.
Só que para calcular o perímetro eu vou precisar saber o valor daquele x lá, que é a hipotenusa do triângulo, certo? Então antes de eu ir para as áreas propriamente ditas, eu vou calcular o x fazendo o teorema de Pitágoras. X ao quadrado igual a cateto 6 ao quadrado mais cateto 8 ao quadrado. Isso faz com que x ao quadrado seja igual a, vamos fazer as continhas aqui rapidinho, 6 ao quadrado 36, 8 ao quadrado 64, x ao quadrado igual a 100. Conclusão, x igual a 10 centímetros. Esse é o comprimento da hipotenusa daquele triângulo. Dessa maneira, nós podemos agora então calcular as áreas. Primeiro vou calcular a área da base. Então, a área da base vai ser cateto 6, deixa eu fazer a fração aqui, vezes o outro cateto 8, dividido por 2, certo? 6 vezes 8 dividido por 2, eu posso simplificar por 2 antes também, se eu quiser, isso vai dar 24. Opa, pera lá, temos unidade aqui, centímetros. Qual vai ser a unidade da área? Centímetros quadrados, beleza? Agora vamos então achar a área lateral. Dá um espacinho aqui. A área lateral vai ser, a área lateral, ela vai ser, opa, complicado, né? No quadro é muito mais fácil trabalhar. Perímetro da base. O perímetro da base, eu já vou escrever ele aqui, né? É a soma dos lados, 6 mais 8 mais 10, vezes a altura, que no caso é 12. Então, 6 mais 8, 14, 14 mais 10, 24, 24 vezes 12, a gente tem aí 288 centímetros quadrados. Essas são as minhas áreas da base e área lateral. A pergunta dele é a área total da superfície. Então agora ficou fácil, porque eu vou até copiar aqui do que eu já tinha lá em cima. A área total nada mais é que a soma da área lateral mais 2 vezes a área da base. Então vai ser o 288 mais 2 vezes o 24. 2 vezes 24 dá 48. 48 mais 288 vai dar então a minha área total de 336 centímetros quadrados. Essa é a área total desse prisma triangular. Ok? Tranquilo? Não é difícil, né? Algumas continhas, mas nada muito absurdo. Agora o último exercício dessa leva ali, o R14, ele traz um prisma oblíquo, ele faz uma mudança. Opa, determinar a área total da superfície do prisma oblíquo. O que muda no caso do prisma oblíquo? A base é um quadrado, a área da base vai ser fácil de fazer. A mudança é que para calcular a área lateral, eu vou ter que achar essa altura, porque eu vou fazer a mesma coisa que eu estava fazendo antes. Eu vou trabalhar com base vezes altura de um quadrilátero. Mas quando eu abro esse prisma oblíquo, ele não é mais um retângulo, ele é um paralelogramo. E esse 30 vai ser a aresta lateral do paralelogramo. Eu preciso calcular essa altura H aqui. Você enxerga aqui um triângulo retângulo facilmente, sim ou não? E ele dá um ângulo de base, 60 graus. O 30 é um dos lados, é justamente a hipotenusa. E a altura do prisma é o cateto oposto ao 60. Ou seja, antes de eu começar a calcular as áreas, eu posso calcular essa altura usando o conceito de trigonometria de seno. Seno de 60 graus. Vamos fazer bonitinho, né? Vamos colocar os símbolos bonitinho aqui. Cadê? Seno de 60 graus é igual a cateto oposto H dividido pela hipotenusa 30. Certo? Logo, eu vou ter ali que o H é 30 vezes o seno de 60. E quanto que é o seno de 60? Eu preciso lembrar lá
dos ângulos notáveis. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. 30 vezes raiz de 3 sobre 2 vai dar 15 raiz de 3. Vou copiar aqui para ser mais rápido. Então eu tenho que a medida da altura do meu prisma é 15 raiz de 3 centímetros. Beleza? Agora então vamos calcular as áreas. Vamos lá. Primeiro, área da base. Se a base é um quadrado, é a aresta da base 10 ao quadrado. Muito fácil, 100 centímetros quadrados. Agora a área lateral. Perímetro da base são 4 lados de 10 centímetros. 4 vezes 10, ou 40. Vezes a altura. A altura que nós acabamos de calcular é 15 raiz de 3. Fazendo essa conta, 4 vezes 15 vezes 10, 600 raiz de 3 centímetros quadrados. Agora, então, para finalizar, basta eu juntar isso para calcular a área total. Então, a área total vai ser, vou até copiar ali do exercício anterior, que a gente já sabe isso, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, nós temos 600 raiz de 3 mais 2 vezes 100. No caso, 200. Como aqui eu vou ter 200 e aqui eu tenho 600 raiz de 3, nada me impede de colocar esse 200 em evidência. Quem que sobra aqui ao tirar 200 dos 600 raiz de 3? Sobra 3 raiz de 3. E tirando 200 dele mesmo, sobra 1. Então essa é uma representação interessante para a área total desse nosso prisma oblíquo. 200 que multiplica 3 raiz de 3 mais 1 centímetros quadrados. Beleza? Continuaremos falando sobre prisma na próxima aula.